Olá, Cristina. Nossa, que profissionalismo. Cenário atrás, que maravilha. Ah, esse é o home office no período de pandemia, entendeu? Entendi. Boa noite, Rafael, tudo bem? Boa noite. Seja muito bem-vindo aqui ao Advocacia Explicada. Estava comentando que é um reencontro também de dois colegas de faculdade. A gente não precisa dizer quanto tempo a gente saiu da faculdade, mas Ah, mas eu gosto de falar, eu adoro então, falar. por mim também pode ficar à vontade, eu só não lembro. Pô, são 23 anos já, É Rafael. verdade, é verdade. É Enfim, muito tempo, né? é uma carga, é uma responsabilidade. E o curioso é que a gente trilhou caminhos distintos, né? Você foi para uma área de atuação, eu fui por outra, e você se transformou digital há muitos anos já. Que você está nesse mundo Sim, em 2016 que eu comecei a me digitalizar. isso, com juridicas, foi no YouTube, uma série de veículos, né? E foi muito interessante acompanhar essa digitalização. A gente não se vê pessoalmente há um bom tempo, mas é um grande prazer. Eu tenho uma íntima admiração pelos advogados de família. Julgo até que teria sido um bom advogado de família por conta da Também acho. sensibilidade, da coisa de negociação, Isso. mas acho que está além das minhas forças. Eu acho que tem certas coisas que não devem ser mexidas. Eu tenho medo de dar ideia para minha mulher também. Então, nem pensar divórcio é uma coisa que não passa, não tem no vocabulário. E eu dividi escritório, assim, esporadicamente acompanhei alguns atendimentos de família e achava muito interessante que o advogado de família ele tem que ter uma postura diferenciada, né? Ele primeiro tem que ter uma disponibilidade maior para o cliente, ele tem que ter uma sensibilidade maior para as questões que estão em jogo, uma moralidade, no meu caso que peca é a moralidade aí, né? De até onde ir, até onde dá para ir, e uma perfeita tutela de valores, que às vezes um casal brigando acaba envolvendo coisas maiores e prejudicando situações às vezes irreversíveis ou com consequências muito desagradáveis. E eu acho muito bonito isso. O advogado que sabe fazer esse jogo, sabe fazer essa postura, e também tem a questão da imagem, né? Advogado de família é aquela assim, ó, cabelo para trás e poderosa. Ou poderoso, né? Até porque a primeira arma que chega no fórum fala, pô, esse aí que é seu advogado? Ou não, caramba, olha o advogado dela. Então a imagem conta muito também, né? A gente lá no e-book fala muito disso, e é importante, é uma coisa do ser humano, esse julgamento pela imagem. E aí, para te passar a palavra, eu vejo o seguinte, na nossa época, 23 anos atrás, a gente se formava, mas a gente já tinha uma carga de maturidade para enfrentar as situações, uma carga de maturidade para delimitar qual era a direção que a gente seguia, até onde a gente podia ir. E hoje eu vejo uma epidemia de imaturidade preocupante. E gente acabando lidando com bens, como a gente falou, muito elevados, né? Não só financeiro, mas às vezes com famílias. E aí o objetivo é esse, falar, ouvir um pouco de você hoje, quais as habilidades, o que a pessoa pode se perceber para se sentir talhado para esse ramo do direito que é tão fundamental, porque não só dissolve, como une e mantém muitas coisas, dá muita solução, né? Por favor, Sim, com Cristina. certeza. Bom, então, um prazer, Rafael, estar conversando com você. Que bom a gente estar se reencontrando visualmente, né? Não pessoalmente, mas pelo menos visualmente, depois de 23 anos, porque eu acho que a última vez que a gente se viu foi na formatura, Não foi. mas retomamos o contato, Eu acho não, que foi em 2017, né? Que pela, foi criado o grupo da é, faculdade. eu não fui na formatura, eu pulei a formatura. Ah, é verdade. Tem Então, mais então tempo. foi antes disso, foi na faculdade, foi nas fotos, provavelmente. Provavelmente. E Mas eu acho que a gente retomou o contato, talvez acho que em 2017, acho que foi 2016 ou 2017, por uma questão de uma indicação e o Isso. grupo da faculdade, e a partir Não, daí a gente foi trocando, eventualmente foi trocando ideias, né? foi pelo Mark Rafa. Zuckerberg, que não permitiu que a gente perdesse o contato. E depois teve esse lance, essa Isso, a indicação. rede social. E aí você vê, eu vou te interromper, hoje eu estou falando, hoje o dia foi estressante, quando Que te passar a bom, palavra eu sei eu que sei você como é que domina. é.
Eu sei que você domina, mas Não, tá tranquilo. para você ver, e a gente fala muito nisso no e-book, a gente escreveu, enfim, eu atropelei aqui as apresentações, né? Eu esqueço que a gente fala para dois públicos talvez distintos. Mas o lance da imagem que eu falei agora há pouco, como é relevante? Você marcou uma imagem na gente, em mim, na Luciana, que foi a nossa colega, minha mulher, que foi a nossa colega tem alguém aqui implicando comigo. Tô oscilando, né? Enfim, você marcou uma imagem... Tá travando a sua imagem. Poxa, que pena. Que pena. Enfim, vou passar aqui para o 3G. Internet... Agora melhorou. Meu Wi-Fi deu problema aqui, eu reiniciei. Mas, enfim, você passou para a gente, para mim, para a Luciana, minha mulher que estudou conosco, uma imagem adequada. Você vê, a gente ficou anos sem se falar, e quando eu tive uma questão de uma pessoa próxima pedindo, eu não tive dúvida de te indicar. Tudo bem que a gente já tinha um contato meio que virtual, mas isso é muito importante. Então, era dessa imagem, acabei te interrompendo, era disso que eu queria falar, dessa postura, dessa certeza de estar na mão de um advogado que sabe o que faz. Isso que é a total diferença da nossa geração para a geração atual. Engraçado, né? Bom, eu vou só me apresentar para a gente poder depois seguir, porque eu acho que o legal é quando a gente consegue fazer uma live em que tem muito assunto interessante para conversar e não precisa ser algo tão quadradinho. Eu gosto muito do bate-papo. Mas deixa eu me apresentar. Meu nome é Cristina Cruz, sou advogada familiarista, colega de faculdade do Rafael. Me formei em 97, no Colamos Grau em 98. Desde então, hoje me apresento com orgulho como advogada veterana e acho que isso vai dar o tom até para a gente depois falar sobre o quanto os jovens advogados estão ansiosos e angustiados, e isso acaba sendo talvez uma medida da imaturidade e da necessidade de fazer sucesso a qualquer preço. Na nossa época a gente teve uma paciência, né, de esperar, e eu costumo falar isso para aluno e mentorada, a gente precisa ter paciência, persistência e perseverança. Não tem outra medida para o jovem advogado autônomo. E aí, em 2016, depois de um término de uma sociedade malfadada, eu reencontrei uma amiga, que acho que está na live aqui, a Célia, que é a minha parceira no Juridicas, e nós, então, idealizamos o Juridicas, que tem um perfil parecido com o Advocacia Explicada. Fiquei muito feliz em ver quando você criou esse perfil, porque o Instagram está tomado por perfis femininos, né? A gente vê muito pouco homem tomando esse espaço aqui, que é tão importante a gente ter uma igualdade também de gênero, porque as nossas visões são diferentes, mas elas se complementam. Então, eu fiquei muito feliz em ver que você tirou a ideia do papel e botou a cara na rede social. Fico mesmo muito feliz. E então, com o Juridicas, eu fui em a forma de atuação, porque eu acho que a gente nunca pode ficar achando que está tudo ótimo, a gente tem que estar sempre querendo inovar e modificar. E em 2018, eu então migrei para o que roda na pandemia, que é o trabalho em home office. Então, eu trabalho, quando eu atendo no coworking, mas desde 2018 eu trabalho no home office. Então, com a digitalização dos processos, com a possibilidade de reuniões virtuais, tudo isso foi bastante facilitado. Então, durante a pandemia, o que muita gente teve que se adaptar, para mim já era algo bem mais tranquilo, porque eu já estava numa outra pegada, e que eu acho que hoje as próprias empresas, as grandes empresas já enxergaram que é o futuro, na verdade é o presente, né? E aí agora vamos começar o papo sobre os temas e sobre, você falou aí de postura. Bom, eu sempre fui considerada metida na faculdade, mas eu não sou, gente. Por favor, quem está aqui vendo, eu não sou metida, eu sou legal. Mas eu acho que a postura para o advogado, para o profissional, na verdade, né, é muito importante. Então, a gente é a primeira imagem, por mais que a gente queira dizer, o advogado de camisa polo, né, que a gente brinca, que é o advogado de startup,
ele tem uma pegada diferente e cada público vai querer um advogado específico. Então, o público de família, ele quer sim um advogado que dê segurança, que dê acolhimento. Eu acho que essa é a grande palavra, o diferencial do advogado de família. A gente não só precisa estar mais disponível, como a gente precisa ter uma postura de confiança e segurança para o cliente. E isso já era meu, na verdade, né? Eu sempre tive essa coisa de acolher. O direito das famílias não foi minha área de atuação exclusiva. No início da faculdade eu atuei na área civil de um modo geral, mas sempre tive um carinho pela área de família e sucessões. E naturalmente o nosso primeiro networking é a família, né? E sempre surgia um caso de família, um inventário, e daí as coisas foram fluindo. Embora eu atuasse na área civil de um modo geral, a área de família acabou sendo a minha atuação escolhida de coração depois de uns anos de experiência, porque eu acho que também, quando a gente fala do jovem advogado, agora se tem uma opinião de que nós precisamos ter um nicho desde que saímos da faculdade. É inviável alguém escolher um nicho, a não ser que seja algo muito apaixonante, né, ou que já tenha uma atuação na família, um escritório da família numa atuação específica, porque, regra geral, eu acho que a gente precisa experimentar um pouco até para saber se é isso mesmo que a gente quer. Então eu vejo com muita preocupação quando o advogado sai da faculdade e diz, não, agora eu preciso ter uma especialidade. Aí faz mestrado, faz pós-doc, faz umas 300 atualizações e especializações. Não que elas não sejam importantes, elas são importantes, são, na verdade, bastante relevantes. Eu acho que a formação técnica, a capacitação técnica, ela é imprescindível, mas as habilidades do profissional, eu acho que hoje falam muito mais do que a especialização técnica. E o que são essas habilidades? É a escutativa, é você conseguir dar um atendimento de ser empático, de ser acolhedor. Isso, estou falando especificamente na área de família, porque cada área de atuação tem uma habilidade que chama mais a atenção. Então, eu coloco sempre isso, que primeiro nós temos que ter muita preocupação com o excesso de consumo de informação e conteúdo, senão nós ficamos obesos de informação e não sabemos o que aplicar. E eu vejo muito isso, o advogado quer fazer sucesso para ontem, está 1 ano trabalhando e já quer ficar rico, porque vê na rede social que o fulano está rico. Gente, ninguém sabe qual é a realidade do outro. E aí tem a história de especialidade. Eu preciso ter uma especialidade. Por que você precisa ter uma especialidade? Quem te falou que você é obrigado a isso? Então eu acho que nós estamos numa fase de um pouco mais de tranquilidade para entender que algumas coisas são transformadas com o tempo e não no imediatismo. Daí eu considero que essa geração dos 20 e poucos anos sofre de uma ansiedade excessiva e uma imaturidade por não saber lidar com esses montes de negativas que nós vamos receber a vida inteira, né? Porque mesmo nós, com tanto tempo de estrada, volta e meia a gente se depara com um não. Você não espera um não e recebe um não. A vida é assim. Então isso me traz uma certa preocupação, como você fala, e eu adoro os e-books, adoro o e-book de vocês, adoro quando vocês fazem as relações de advogados, o advogado, a questão dos peixes, eu até comentei com você, adorei aquela relação no e-book que vocês disponibilizaram, e acho que é legal fazer uma brincadeira para que a pessoa se enxergue um pouco, né? Porque a gente tem sempre uma mistura de atuação e de participação. Sem dúvida. Rafael, você está travando de novo. De novo, continua. Você travou para mim também. Curioso isso. Estava funcionando bem. Agora voltou. Voltou? Que bom. Mas você falou uma coisa interessante aí, que que o advogado não pode focar numa especialização. A gente até aborda isso. Travei de novo? Travei de Travou. novo? Eita, meu Agora Deus. voltou. Voltou? Voltou. Nossa, tá difícil. Tempos modernos e internet. Mas, enfim, você estava falando de não ter uma especialização. Eu vejo assim, eu vejo as pessoas saindo da faculdade, a gente até falou na live de segunda-feira com um psicólogo muito interessante, está fazendo um sucesso também, é o Augusto Olivieri.
as pessoas acabam esticando o seu tempo de faculdade, esticando para uma pós, para uma especialização, e esquecem que isso aí, às vezes, é secundário na carreira do advogado, porque o advogado tem que se fazer advogado, nisso que você falou, em habilidade, ele não precisa ser escolher o nicho dele, mas eu acho que é importante ele ter uma meta do que ele gosta de atuar, no que ele deseja atuar, e adquirir autoridade como advogado, para quando as oportunidades acontecerem, ele poder abraçar. Porém, sem fechar os olhos para as circunstâncias de ocasião, porque muitas vezes é isso. O que eu tenho para hoje? O que eu tenho para hoje é trabalhar no escritório X, fazendo tal coisa, mas não é isso que eu quero para mim. Então eu tenho uma meta e eu vou atrás dela. E eu acho que esse investimento em papéis não é resultado, não é garantia de um sucesso na advocacia, né? Eu acho que a gente tem que ter um olho na musculatura de advogado, isso interpessoal, social e habilidades técnicas. A gente fez uma live também com o Dr. Ives Gandra Martins Filho, ministro do TST, e ele falou precisamente isso, que o grande problema é que há muito advogado generalista e que não conhece a fundo, às vezes, as normas processuais do seu nicho, né? No caso do nicho do direito do trabalho. Então, assim, só para fazer um ajuste, acho que a gente fala a mesma coisa em sentidos diferentes. Eu acho que a especialidade é importante, mas como meta, eu quero o direito de família. Mas agora eu só posso trabalhar no escritório do meu primo visitando o cliente em delegacia. E assim vai ser feito. Então eu acho que é importante para esse jovem advogado saber que vai ter que comer grama, vai ter que sair da faculdade muito cru. E a grande dificuldade é que as pessoas não estão tendo a noção de como as faculdades estão preparando mal. Eu acho que a gente pegou o último elo aí de bons professores realmente aplicados em passar o que era fundamental para a aplicação do advogado na justiça, o papel do advogado. E hoje a gente tem tanta faculdade que não tem material humano de qualidade para tantas, né? Eu sempre digo e não canso de repetir que nós temos mais faculdades de direito no Brasil do que a soma de todas as faculdades do mundo inteiro. Então não há bons professores para tantas faculdades assim. Tantas faculdades. E as pessoas saem formadas achando que o dom da inteligência é melhor distribuído nas faculdades de direito, né? Que ninguém sai se achando burro e ignorante. E aí a gente cai num nível de advocacia que é o que a gente procura combater, e a você também, passar um pouco dessa experiência. Mas voltando aqui para a vaca fria do direito de família, o que você acha disso? E essa live hoje é pedido da audiência, tá? O pessoal pediu, muita gente a fim de tentar no direito de família. O que você aconselharia, assim, o que o advogado precisa ter de habilidades, de virtudes natas ou virtudes desenvolvíveis para ter sucesso, para conseguir equilibrar essa advocacia que é tão nobre porque lida com muita coisa importante, muitos valores relevantes para a vida de várias pessoas? Bom, primeiro eu acho que tem que gostar da matéria. E aí eu reputo toda a culpa de eu gostar tanto de direito das famílias à nossa professora Terezinha, que era professora também da UFRJ, e acho que ela mostrava bem o quanto era cativante o direito das famílias, o quanto ela era acolhedora. Mas eu acho que, primeiro, gostar da matéria. Se você não gosta da matéria, nem adianta. Tem muita gente que desfaz do direito das famílias e, como você falou, na hora que aparece numa audiência de família, mas não é especialista no assunto, faz um monte de porcaria. Então, hoje é muito fácil verificar, identificar quem é advogado atuante no direito das famílias e quem não é. Porque o direito das famílias ele tem um jeito todo próprio de se desenvolver. A gente brinca que o direito das famílias ele é casuístico, né? Vai de acordo com aquele caso específico. Cada caso é um caso, nós temos uma lei naturalmente, mas é óbvio que em prol da família algumas coisas podem ser relativizadas, isso obviamente numa situação de acordo. Então acho que primeiro tem que gostar da matéria. Segundo, eu não vou dizer que tem que ser sensível, porque nós temos excelentes advogados
que não tem essa sensibilidade que se espera quase que de um psicólogo, porque advogado, fique bem claro, advogado não é psicólogo, e por alguns anos eu caí na cilada que todo advogado de família em algum momento cai, de que nós somos um pouco psicólogos. Não somos. Não seremos, a não ser que façamos uma especialização em psicologia. Então, hoje eu já sei diferenciar onde está o meu trabalho como advogado e onde começa o trabalho do especialista em saúde emocional. A ponto de, quando o cliente me procura, a primeira pergunta que eu faço, dependendo do atrito que existe, é se ele tem um acompanhamento emocional. Porque algumas coisas eles trazem para o advogado como se nós pudéssemos resolver, mas é carga emocional, e isso não nos diz respeito. É óbvio que a gente vai, de alguma forma, orientar, mas a gente não vai ficar ouvindo como se fosse uma terapia, não é esse o nosso papel. Mas eu acho que é importante, é muito importante que a gente saiba ouvir o cliente, porque o advogado também tem um péssimo hábito de ouvir, mas já tem a resposta para o cliente, né? A gente já sabe dar a solução para ele, a gente não ouve direito, a gente já tem sempre uma solução. E a gente tem que fazer, na verdade, o cliente falar e se ouvir. O que ele realmente quer com isso? E aí, algumas ferramentas que ao longo do tempo, ao longo da advocacia, eu acho que para mim foram imprescindíveis, a ponto de eu começar a falar do direito das famílias multiportas. Para mim, a formação em mediação de conflitos, ela foi um diferencial, porque eu aprendi a usar ferramentas que eu até usava intuitivamente, mas não sabia usar de forma técnica, né? Da mesma forma que a gente usa algumas ferramentas para negociação, a mediação tem algumas ferramentas muito específicas de parafrasear, da escuta ativa, da empatia, de separar a pessoa do problema. São ferramentas, eu brinco que a mediação de conflitos, por mais que o advogado não goste de mediação, as ferramentas da mediação servem para a vida, para tudo, para a nossa vida, para lidar com a família, para lidar com o amigo, para lidar no trabalho, para lidar com o próprio cliente. Então, para mim, em 2017, eu senti uma necessidade de mudar a forma que eu estava atuando. Eu estava fazendo mais do mesmo. Eu era uma advogada, sempre fui uma advogada que buscava o consenso dentro do possível, quando eu via que a família era aquele o melhor caminho. Então, para mim, isso sempre foi uma vantagem. E, diga-se, lá, há 23 anos atrás, nós, advogados, saíamos da faculdade com a cabeça totalmente voltada para o conflito e para a beligerância. A gente não tinha essa de conciliação. A ponto de algumas pessoas falarem, você é boa de briga? Porque o consenso não era uma coisa interessante. As pessoas queriam botar na mão do Estado juiz a solução dos seus problemas, ou seja, eu não sou capaz de resolver o meu conflito, então eu entrego na mão de um terceiro que nada sabe da minha vida, porque ele, óbvio, vai ter a fórmula mágica para resolver o meu problema. E quando eu propunha a conciliação, e naquela época a única porta além do judiciário era uma conciliação judicial, além do conflito, as pessoas desfaziam, né? Imagina, uma advogada nova, mulher, né? Tem todos aqueles estereótipos. Essa daí só sabe fazer acordo. E aí eu brinco que hoje eu estou na moda, porque hoje se fala tanto da necessidade da composição, das pessoas assumirem o protagonismo das suas decisões, a ponto do CPC prestigiar mediação, conciliação, arbitragem. Então eu brinco, gente, eu esperei 23 anos para estar na moda. 23 não, porque isso a gente está falando desde 2015, quando veio o CPC, a lei de mediação. Um pouco antes nós já tínhamos a advocacia extrajudicial. Então você veja o quanto o direito das famílias foi evoluindo. Então, voltando ao ponto específico das habilidades que eu acredito sejam necessárias para o advogado, gostar da matéria, estar aberto a sempre aprender, porque se a gente achar que sabe tudo, porque o advogado tem dessas, né? A gente acha que sabe tudo, já perdemos aí campo para uma grande maioria de advogados. E saber oferecer um diferencial para o cliente. Então, é o que eu chamo de oferecer um cardápio de serviços para o cliente. Eu advogo, eu consigo advogar, alguns advogados, amigos meus, não conseguem mais advogar na esfera judicial, não tem mais paciência
nem estômago para advogar na esfera judicial. Eu consigo atuar na esfera judicial, mas eu ofereço para o cliente, diante do que ele me apresenta, eu tenho a oportunidade de oferecer para ele vários caminhos até chegar ao judiciário, que é o pior dos, né, eu acho que é o pior dos lugares onde a gente pode chegar. Em parte, durante 6 anos eu fui conciliadora de vara de família aqui no Rio de Janeiro, na 6ª Vara de Família. Em parte, essa bagagem, ela foi sendo remexida em mim, sabe? Eu já tinha uma vivência, eu gostava da conciliação a ponto de trabalhar como conciliadora sem receber nada. As pessoas diziam, você é maluca, você quer fazer prova para juíza? Porque só pode ficar 6 anos presa, mas eu gostava, eu sempre curti. Eu fiz estágio na defensoria, que eu acho que é outra bagagem para a gente até pensar no que a gente quer fazer da nossa vida. Hoje a gente vê muita gente que sai da faculdade e nunca estagiou em lugar nenhum. Aí fica muito mais difícil de escolher em que área vai querer atuar. Se você nunca estagiou em lugar nenhum, como é que você vai saber se você quer família, penal, trabalhista, empresarial? Eu acho isso bastante louco. Então, a bagagem na defensoria. Então, lidar com um público mais vulnerável e hipossuficiente. Depois, a conciliação em vara de família por tantos anos foi me trazendo um outro olhar em que eu já vislumbrava novos caminhos para a advocacia. E aí, com isso, eu fiz a formação em mediação, depois eu fiz a capacitação em práticas colaborativas, que é a atuação do advogado com as ferramentas da mediação, mas podendo sugerir caminhos e possibilidades para o cliente. E aí hoje eu consigo me sentir completa para oferecer, dentre as possibilidades que nós temos no direito das famílias, os vários níveis. Então, a negociação, a mediação, a conciliação, a prática colaborativa e até o judicial. E o extrajudicial também, que é hoje grande parte da minha atuação é na advocacia extrajudicial. Sempre que possível eu consigo apresentar, oferecer para o cliente a advocacia extrajudicial como um caminho e como uma prevenção, que é outra coisa que agora começaram a falar muito sobre a advocacia, como se fosse a descoberta da lâmpada. Só que a advocacia extrajudicial preventiva em todas as áreas sempre existiu. A notificação extrajudicial, que foi uma coisa que a gente aprendeu na faculdade, eu sempre tive hábito de usar, tem gente que parece que está redescobrindo a notificação extrajudicial como, ela existe. Gente, sempre existiu. Mas é que as pessoas estão com tanta necessidade de correr para brigar na justiça que esquecem de alguns degraus até chegar ao último estágio, que é o judiciário, aquele em que você não tem nenhum controle sobre a decisão que vai ser tomada sobre o seu caso, né? O que é uma pior e deve ser realmente encarado como a última alternativa quando o bem tutelado é a sua família, né? Seus filhos. Exatamente. É incrível. Entrou aí um amigo em comum, ó, doutor André Bevilacqua, que está para vir aqui. Olha, André! Tivemos que desmarcar, ó, cheio de elogios para você. André é um grande querido amigo. André fez mediação comigo e com Célia. Fomos amigos de formação em mediação. A mediação fez tão bem para ele que ele se especializou em arma de fogo. Então, vê que o cara tá... Mas então, a gente aprende não significa que vai usar. A gente aprende. Pode usar o contrário. É isso aí. Você falou da gente não ser psicólogo, mas eu costumo dizer que a gente precisa ser psicólogo não para tratar, mas para dar o diagnóstico. Saber o que você passa ali é fundamental. E você é uma advogada realmente visionária, né? Você não só nesse aspecto da mediação, das soluções alternativas dos conflitos, como também na questão desse mundo digital, né? Você, como a gente estava falando no início da live, entrou há muito tempo. E eu percebo que a sociedade já está mudando em torno dessa mentalidade, até porque a justiça está com um descrédito monstro, né? E isso reflete na gente que a gente imaginava assim, eu vou no escritório do cara advogado de família, aí tem lá as cabeças dos ex-maridos, ex-mulheres na parede, né? Igual caça. Tem esse estigma, tinha uma coisa, e hoje aqui a gente está com outras alternativas, as famílias já estão mais preocupadas, talvez com a ambiência, porque já vem
já são filhos ou netos de casais que se separaram, passaram por uma situação diferente. Na nossa época, né, meus pais se separaram, o divórcio nem era uma alternativa, né? E aí hoje a gente vê esse estigma desse advogado que você não alcança, ele, como você estava dizendo, ele não ouve, e é um cara que já mostra por si só que ele não está aberto ao diálogo. Então, se ele não te ouve, ele já tem a solução, ele não está aberto ao diálogo de uma negociação. E, às vezes a negociação é com o próprio cliente para saber qual é a melhor alternativa, e muitas vezes ela é extrajudicial. O que para a gente tem um aspecto diferente, né? Eu comecei a fazer muita coisa extrajudicial por conta de atender empresas que não para, né? Esse tem o aspecto negativo que você não se desvincula, você não consegue se desvincular. Recesso eu não vi, não sei o que foi, recesso não aconteceu para mim esse ano. Isso é um problema. Isso é importante, né, que as pessoas saibam a esse respeito para fazer essa opção, porque eu vejo assim, o advogado de família um pouco como o médico pediatra. Ele está sujeito àqueles telefonemas. Conta um pouquinho aí para a gente. Telefonema. Olha, mesmo no judicial, a gente está sempre, todo ano eu estou visitando o plantão judiciário, seja para poder autorizar uma viagem, seja para poder idealizar uma visitação, uma convivência durante o Natal. Então, o advogado de família, ele tem muito isso mesmo. De você, às vezes, ser procurado até por coisas que nem são tão urgentes assim como o pediatra, né? Então, quem acha que só o médico é que trabalha 24 horas, se engana, advogado também trabalha. E agora, com a advocacia extrajudicial, é isso aí que você falou, a advocacia extrajudicial não fecha, ela funciona o ano inteiro. Então, o recesso e as férias do advogado vieram para tentar possibilitar que os advogados autônomos conseguissem ter um período de descanso. Mas eu vou dizer para você que esse ano, o ano passado também foi um ano que eu tive até uma semana de recesso, mas não dá para dizer que eu tenho um mês inteiro de folga. É inviável você conseguir fazer isso, e aí o que você deve contar? Que é uma outra realidade, que isso eu acho legal da nossa nova atuação e que não existia muito na nossa época, que são as parcerias. Cristina, eu sou um advogado autônomo, eu não tenho uma equipe, então eu não posso tirar férias. Mas se você tem parceiros em atuação específica, você pode sim deixar subestabelecimento para um caso específico, você pode ter alguém de confiança que não seja seu sócio, mas que seja um parceiro num procedimento. Então acho que a gente tem que aprender a usar as ferramentas que a gente tem, né? Então, se você é um advogado e não tem uma equipe, você tem que pensar, preciso tirar férias? De que forma eu vou conseguir tirar férias com tranquilidade? Tendo a responder por mim, que seja naturalmente uma pessoa que tenha o mesmo alinhamento que eu, porque não adianta, a Cristina aqui, toda conciliadora, na base do diálogo, eu ponho alguém que não tá nem aí, não ouve, você falou muito bem. O advogado que não ouve o cliente resolve fazer aquela peça bombástica, e aí a pessoa já recebe a inicial, já querendo esganar o ex ou a ex, e na verdade quem contribuiu para toda a espiral desse conflito foi o advogado, que deveria ser a pessoa que deveria facilitar o diálogo. Então, assim, tem muitas questões que eu acho que a gente precisa fazer, é o termo da moda, autoconhecimento. A gente precisa fazer uma autoanálise. Qual é a nossa forma de atuação? Então, você perguntou, quais são as habilidades que a gente tem ou precisa desenvolver? A gente precisa pensar nas que nós temos e avaliar as que nós deveremos desenvolver. Porque algumas a gente já tem mesmo, é nossa, é natural. Eu sou do tipo, sempre acreditei que no direito das famílias o diálogo é muito menos danoso do que um conflito que se arrasta com perícia, com laudo de avaliação psicossocial. Eu acho que isso é extremamente dramático, não só para o casal, mas muito mais para as crianças. Então, hoje também a criança virou um sujeito muito mais cuidado, né, acompanhado. Então, a gente também teve uma evolução enorme. O direito das famílias que nós aprendemos na faculdade não existe mais. Simplesmente porque ele mudou total e completamente, né? O Código Civil mudou, o Código de Processo mudou e o direito das famílias mudou, porque a sociedade ela vai se modificando e o direito das famílias é absolutamente evolutivo. Se a gente
piscou o olho, ficou 2 anos sem atuar na área, já perdeu metade do caminho. E isso eu acho que é uma coisa muito legal no direito das famílias, porque é um direito absolutamente dinâmico. Mas vou dizer que na pandemia o que mais teve foi dinamismo em todas as áreas do direito, né? Direito do trabalho, que loucura que foi, direito empresarial. Então, assim, a gente teve um dinamismo muito grande por conta de tudo que o mundo vivenciou, mas o direito das famílias, ele já vivencia isso naturalmente, porque as famílias vão se reconstruindo. Congelou. Agora me avisa isso. Congelou, não sei se fui eu ou foi você. E a gente vai só acompanhando. Eu estou te vendo, estou te ouvindo. Você que sumiu para mim. Então, eu acho que o direito das famílias, ele acaba tendo que se adequar. A sociedade muda, o direito das famílias vem para tentar ajustar o caso concreto. Então, antes se falava da verdade biológica. Gente, eu estudei isso na faculdade, que o que valia era o pai com DNA. Hoje, gente, é uma relativização à importância do afeto e da paternidade biológica. Se fala em multiparentalidade, se fala em família homoafetiva, se fala em tantas coisas que não existiam na nossa época. Eu estou falando assim muito por alto, porque, na verdade, o direito das famílias é uma caixinha de surpresa todo dia. Não se concebia uniões paralelas, agora já temos aí reconhecimento de união paralela, né? Então, nós temos muitas situações que vão se adequando ao caso concreto. Tem muita gente que fala, a sociedade está numa decadência. Gente, tem coisas que sempre existiram, só que agora nós estamos colocando foco e tentando proteger ou adequar ou organizar o que já existe. Dizer que famílias paralelas nunca existiram é uma viagem. É do meu tempo, caixeiro viajante, o seu quer com sei lá quantas mulheres, aquilo eram uniões paralelas. Então, assim, a gente vai pegando, né? A gente brinca que não sabe se é a arte que imita a vida ou a vida que imita a arte, porque volta e meia acontece um caso na TV que você fala, já tive um caso desse. Então, eu acho que no direito das famílias tem essa questão também do advogado gostar desse dinamismo, porque se a gente ficar sempre dentro da caixinha, vai ter muita coisa que a gente vai dizer, não faço. Óbvio que tem coisas que eu não faço, eu realmente tem situações que eu não sei lidar. Então, situações de família com violência doméstica, eu não atuo na área criminal. Então, toda vez que tem uma situação com violência doméstica, eu atuo em parceria como advogada criminalista. É isso que eu acho que hoje nós temos uma gama maior de trabalho, né? Que a gente aprendeu que trabalhar em parceria é melhor do que ficar só numa competitividade besta e dizer eu vou fazer tudo e aí você não tem conhecimento na área específica e aí você não protege o cliente da forma adequada. Então eu acho que a gente precisa entender onde está o nosso espaço de atuação. E sem desmerecer, tem muita gente que atua muito bem em algumas áreas, mas o direito hoje está como medicina, a gente está com muitas especialidades, nichos, subnichos, e tem gente que pergunta coisa para mim de direito de trabalho, eu falo, olha só, direito de trabalho eu estagiei por 2 anos no escritório em direito do trabalho e nunca mais vi na vida. Se você me perguntar alguma coisa, corre o risco de eu falar uma besteira absurda para você e o Google vai te explicar melhor, porque ainda temos isso, né? Hoje nós temos o Google para adiantar uma série de coisas. Hoje eu atendi um casal de clientes que falou, olha, a gente já fez um monte de pesquisa pelo Google, aí eu comecei a rir, porque essa é a nossa realidade. A gente hoje é a segunda opinião, porque a primeira é o Google. Então, olha a nossa responsabilidade em saber falar de forma adequada aquilo que está sendo buscado como opinião, né? Virou confecção, não é mais sob medida, né? Eu quero isso aí. E você disse dessa sua experiência em mediação, e isso dá uma bagagem, eu acho que é muito importante para o advogado, essa relação interpessoal, essa relação negocial, essa relação com a frustração, a relação com as dificuldades, porque isso vai talhando o profissional e ele vai percebendo alternativas. Essa questão da maturidade, da imaturidade que a gente estava comentando, que na nossa época era menos evidente, talvez, faz com que as pessoas acabem perdendo um pouco do foco do que é botar numa inicial tudo que
que pode, questões metajurídicas, questões enfim, da vida passada do cara, da mulher, é uma coisa assim de louco. E o advogado embarca nessa. Ele entra na emoção junto com o cliente, é um problema realmente grave, enquanto que a coisa poderia ser mais sucinta e facilitaria. A live com o ministro, ele falou exatamente isso. E no ponto preciso, né, o advogado é o primeiro juiz da causa, vê se aquilo é relevante para o deslinde, enfim, coisas que só a experiência e a maturidade vão trazendo para a gente. Agora você falou um negócio do dinamismo do direito de família, que é um dinamismo social, né? As pessoas estão mudando, conceitos estão mudando, e muitas vezes essa mudança não vem da lei, né? Vem dos costumes. Aí se você pega um tribunal que dá direito à pensão para uma família paralela, aí já vira, na imprensa você já lê, é possível poliamor, poli não sei o quê. Poliamor. Poliamor, é possível, tá? Tipo, abriu a cerca. E não é bem assim, então fica um frisson em torno da situação, e o advogado, ele tem que estar sempre se atualizando, né, na sua área. Como é que é, assim, a sua preparação diária? Você viu o e-book lá, a gente fala, eu não consegui ler o seu livro ainda, você já escreveu um, porque o seu é livraria, né? O meu é Mobem, é digital e tal. Mas eu vou providenciar, só que eu exijo sempre autografado. E aí vai ter que se encontrar. Mas aí, como é que é a sua preparação assim, intelectual, o seu estudo diário, é semanal? Como é que você faz isso? Então, eu acho que uma coisa que é muito importante, em 2009 eu me associei ao IBDFAM. Quem é advogado de família e não está acompanhando um instituto, uma associação que lide especificamente com essas demandas, dificilmente vai saber o que está falando quando surge uma situação dessa. Quer dizer, esse caso que você falou especificamente, a gente brinca que o Rio Grande do Sul ele é o primeiro de todos com as situações mais escalafobéticas, é de lá que vem. Né? Então, assim, se brinca muito que são os vanguardistas e realmente não demora muito para a coisa chegar no Sudeste, no Centro-Oeste, no Norte e no Nordeste, mas é sempre lá no Sul que as coisas florescem. A gente fica com a sensação de que lá é todo mundo muito, muito cabeça aberta, né? Mas quem não está acompanhando e estudando diariamente o direito que se propôs, né, a se especializar, a dominar, ele corre o risco de cair nessa esparrela. Às vezes, a própria rede social, você vê um post que dá a notícia como se ela fosse verdadeira e absoluta. E no direito nós já aprendemos que tudo depende. O direito das famílias, então, tudo depende, cada caso é um caso. Então, a situação que aconteceu lá não necessariamente pode acontecer num caso concreto que você tenha. Então, assim, desde que eu me formei, uma das regras que eu me determinei é que a cada causa que eu fechasse, eu investiria parte dos honorários na aquisição de livros específicos na minha área de atuação. Então, leitura específica. Hoje, o livro, porque eu ainda curto muito o livro físico, eu preciso do livro físico, mas hoje a gente tem muita coisa na internet, muita coisa boa. O próprio IBDFAM, ele tem um site com várias notícias, informações e conteúdo aberto ao público. Óbvio que algumas coisas são específicas só para quem é associado, mas eu acho que é importante a gente fazer parte de grupos de trabalho específicos sobre o tema, porque ali a gente consegue fazer muita troca, né, até de experiências mesmo, investir nos livros, no estudo dos livros e mais do que tudo. Estar atento às jurisprudências, porque, como você falou, hoje é quase meio a meio, né? Nós temos a lei, mas a jurisprudência pode salvar ou não uma causa sua. Então, se a gente não tiver acesso, não tiver atento à jurisprudência, se a gente não tiver antenado, que tem muito livro aqui que eu guardo por puro apelo emocional, mas livro que não serve para nada, virou livro histórico, né? Porque nada mais existe, não existe mais a separação que se converte em divórcio. Então, assim, são coisas que... Mas aquele advogado que não atua especificamente na área, que tem esse livro, é capaz de acreditar que muita coisa que está lá ainda existe. Então, eu acho que a gente precisa, se a gente quer advogar,
autonomamente, ou numa empresa, ou num escritório, numa grande banca, numa pequena banca, ou numa empresa, dependendo da sua área de atuação, é preciso estar informado. E hoje nós temos múltiplas ferramentas para essa informação. Então, é preciso estar acompanhando o que os tribunais estão dizendo. Então, diariamente eu abro o site do IBDFAN, que de lá saem as jurisprudências que causam todas essas manchetes bombásticas. A maioria delas passa por lá. Está atenta ao site do STJ, que também tem muita coisa interessante. Eu acho que é importante a gente saber o que o nosso tribunal de atuação está pensando sobre o tema, porque se no Rio Grande do Sul pensa assim, mas como pensa o Rio de Janeiro? E aqui no Sudeste mesmo nós já temos muita diferença de entendimento entre Rio e São Paulo. Coladinhos e já tem muita diferença. Então é óbvio, se for mais interessante para o nosso cliente, a gente vai pegar sim uma jurisprudência lá do Rio Grande do Sul. Mas é importante a gente saber como os nossos desembargadores decidem, como os nossos juízes têm entendido no assunto. Então, eu acho que é preciso estar atento com uma doutrina atualizada, com jurisprudências recentes sobre o tema, e acompanhar o tribunal local e algumas instituições que são referências no direito das famílias. O IBDFAN, o Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, é a referência para todo advogado que é especialista na área de direito das famílias e sucessões. Então, acho que isso não tem negociação, né? Eu não estou nem falando para você, não, tem que fazer curso disso, curso daquilo, porque também hoje tem milhões de cursos, tem cursos baratos, tem cursos caros, tem pós, tem mestrado, doutorado, pós-doc, tem 350 mil investimentos técnicos, mas eu estou falando do básico que todo advogado tem que ter uma boa doutrina de consulta e estar sempre atento à jurisprudência mais moderna, porque às vezes o cliente tem uma causa A, mas te pergunta sobre B e você fala, caramba, não estou sabendo o que está acontecendo. E a gente precisa saber de uma forma ampla, da mesma forma que a sua área de atuação, volta e meia o cliente está te perguntando uma coisa e de repente faz outra e você sabe a resposta porque você é especialista na área. Eu acho que quando a gente se propõe a ser especialista, a gente precisa ter o mínimo de informação para ele, para não pagar mico e perder para o Dr. Google, como alguém colocou aqui. Eu acho que hoje a gente ainda tem essa preocupação. Mas a gente tem a preocupação e tem a grande vantagem de que na nossa época não tinha Google. Na nossa época era na base do livro, a gente tinha que pesquisar. Da biblioteca do Tribunal de Justiça. E a biblioteca, exatamente, a consulta de jurisprudência era na fichinha, né? Era na fichinha, era um negócio de louco, tinha que esperar a revista especializada, enfim. Não tem desculpa para o cara não se atualizar. E também tem o curso da doutora Cristina Cruz, né? Que eu sei que tem um curso aí também. Então o cara... Teve, na verdade foi um mini curso de férias. Entendi. Mas devem vir outros. O pessoal ficar atento, porque... Virão, com certeza. Vai ter um aí de famílias em contratos. Nós vamos falar só sobre contratos no direito das famílias. Legal. Porque você vai pensar em casamento e tudo mais, tem toda uma preparação legal e que o advogado pode auxiliar muito nesse norteamento, né? Ver ao longe, ver o que as pessoas muitas vezes se negam a enxergar. Agora, Cristina, tem sido um tema recorrente em todas as lives que a gente fez, especialmente a primeira, com o Dr. Ives Gandra, pai. Ele falou de ativismo judicial. E aí você está falando do Tribunal do Rio Grande do Sul, a gente tem uma pauta progressista bastante atuante, né? Tem uma linha conservadora ainda um tanto tímida. Eu, antes de concluir essa pergunta, eu vou fazer um parênteses aqui que eu já esqueci 2 vezes. Teve um seguidor aqui, querido Matheus, pedindo casos interessantes de direito de família. Para você contar alguns para a gente. Isso é igual quando o médico visita a gente. Causos, né? Causos de família. Temos que ter isso aí. Mas você vê esse ativismo na área de família também? Você percebe assim, uma mudança de entendimento que não vem dos meios normais, legislativos. Vem de um remendo na interpretação da lei por parte de juízes. Você Sempre enxerga... vai haver, né? Sim, só que eu acho que o ativismo judiciário, ele infelizmente é um mal que existe no todo. E não estamos falando só dos tribunais locais, né? A gente está falando da alta cúpula, que lá é que é o maior problema, né?
Então, Sim. quando a coisa chega lá e de lá está decidido, já era. No direito das famílias tem também, mas eu vejo muito mais no direito, na área civil, na área ligada a empresas. Eu acho que nesse ponto o ativismo é surreal. Mas não tem discussão. Infelizmente, a gente tem um judiciário que não se coloca no papel dele. Tem gente que fala, é importante o ativismo judicial. Não sei. Eu acho que para isso a gente tem os meios próprios. Você tem o recurso, você tem recurso especial e extraordinário. É o caminho natural, é não de cima para baixo, é de baixo para cima, é conforme a necessidade. Então eu vejo com preocupação, sim, o ativismo judicial como um todo. Não só na minha área de atuação, mas volta e meia colegas falam de situações que a gente fala assim, gente, assim, o que ele é? Judiciário ou legislativo, né? Porque no final das contas é isso que a gente está fazendo. A gente tem umas determinações que não deveriam estar partindo do nosso poder judiciário, porque não cabe a ele esse tipo de determinação. E aí é uma sociedade democrática até a página 2, né? Mas isso aí a gente pode deixar para uma discussão política em outro momento. A gente tem uma opinião muito parecida. Normalmente eu guardo a minha opinião política para mim, mas eu acho sim que existe ativismo, acho sim que os poderes devem se reservar o seu espaço na organização do Estado. E agora acho que nós, advogados, devemos de alguma forma nos movimentar para que isso possa ser modificado, porque também quando a gente se cala, quando a nossa ordem que nos representa, na verdade chancela, a gente fica meio que de mãos atadas, né? Então é uma situação difícil mesmo. É uma classe que realmente hoje não consegue entender o seu papel, a importância do seu papel na sociedade, né? E quando a gente fala de meios normais de mudar, o meio é legislativo. Então a gente aceitar uma situação dessa e verticalizada vindo de cima para baixo é realmente complicada. Mas, doutora Cristina Cruz, olha, nós estamos com 52 minutos, não podemos ir embora sem os causos. Vou contar um, hein? Vou contar um que é muito interessante. Você falou de família paralela, e eu sempre falo desse caso que eu acho muito interessante. Eu tive, na verdade, esse caso já acabou em acordo, por isso que acabou, mas eu tinha uma cliente que era esposa de um policial militar, e o policial militar morreu. E aí, quando ele morreu, apareceu uma companheira e uma namorada. E aí a minha cliente, e a única questão delas não era nem patrimônio, era a questão previdenciária. E até já tem um debate sobre essa questão previdenciária. E aí as três começaram a brigar, teve uma ação até que corria no interior do estado, começaram a brigar para poder ver quem ia ficar com o dinheiro, até que elas perceberam que diante da realidade que nós tínhamos no judiciário e na legislação, se elas brigassem, todo mundo sairia perdendo, porque a esposa sabia da companheira. Então veja como era uma relação paralela e ela não ia com essa questão. E ela ajudava financeiramente a companheira do marido falecido. E aí elas perceberam que essas duas, pelo menos, perderiam muito se seguissem na briga. E aí, depois de muito custo, os três advogados se encontraram, conseguiram fazer uma composição e nós fizemos um acordo em que as três interessadas chegavam num consenso de dividir o benefício previdenciário. E o juiz nem questionou, foi lá e homologou o acordo. Aquilo para mim foi muito surreal. E isso já tem uns 2 anos e pouco. Eu acho que dos meus causos é o mais doido, porque na verdade a gente estava falando disso antes mesmo da situação acontecer recentemente, como estão falando. Mas se fala em família poliafetiva, pelo menos desde 2013 em congressos de direito das famílias. É assim, eu ainda tenho uma certa dificuldade de entender esse tipo de família, mas elas existem de alguma forma, para alguém isso é algo interessante e razoável. Então, eu sempre digo que antes da minha opinião como Cristina, eu como operadora do direito tenho que tentar buscar, estar com a mente aberta dentro do possível e tentar buscar soluções
para que aquele objetivo seja alcançado. Nesse caso, felizmente, foi um acordo. A gente, depois de mais de um ano de debate, de discussão, a gente conseguiu fechar num acordo onde todo mundo entendeu que era melhor deixar de brigar e cada uma recebeu um terço de benefício da Previdência da Polícia Militar. Era isso que eu ia perguntar. A namorada concorreu na mesma proporção? Não tem aquele negócio de... Como é que é? Ela alegou que era... Não, ela na verdade... Aí a companheira sabia da namorada. Era uma história em que ninguém ali estava sendo surpreendido, sabe? Depois, com o tempo, a gente foi vendo que a esposa sabia da companheira e a companheira sabia da esposa e da namorada. Então, assim, era algo que não dava para dizer que era um concubinato, porque o concubinato é aquele em que a esposa não tem conhecimento da outra relação. Mas, nesse caso, ficaria até difícil de desvincular. Então, elas preferiram fazer uma composição na divisão de um terço para cada uma. É uma história muito doida e que isso vai ficar guardado aí para a eternidade. Aí teve que reconhecer um poliamor sem ter um instituto para fazer uma polipensão? Não, na verdade, o reconhecimento foi só para a base previdenciária. Teve, inclusive, recentemente... um julgamento falando sobre isso, separando, né, o que seria partilha de bens, a parte de família e partilha de bens, da parte previdenciária, entendendo até por esse reconhecimento. Então, o que houve foi um reconhecimento estritamente para a questão previdenciária para elas. Elas resolveram dividir, agora as três estão felizes da vida, cada uma recebendo um terço, e a história teve um final feliz, ainda bem, né? E a conclusão que a gente tira é que a Polícia Militar no Rio de Janeiro está com muito tempo de folga, né? Então, na verdade, policial militar e militar só tem história desse tipo. Eu já fico logo assim, sou viúva de militar, sou viúva de policial militar, eu já fico, ai meu Deus, o que vem por aí? Vai saber quanto tempo eles têm para poder fazer tudo isso. E ter tantas famílias. Eu digo, gente, do jeito que a situação está difícil, já é difícil uma família, 2, 3 famílias, é coisa de louco. Essa escala de 24 por 48 está complicada. Cristina, olha, a gente tem a tradição aqui de todo convidado deixar um legado para a gente, que é a indicação de 3 livros para o pessoal que quer o direito de família ou livros que te ajudaram na carreira, que você considera que todo advogado deva se dedicar à leitura. Então, eu vou mostrar aqui o que eu adoro. Mediação de conflitos. Claro que eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Esse livro aqui, mesmo que você não se forme, esse livro aqui te dá as ferramentas base. Tem um que eu adoro também, Partilha de Bens, do Rafael Calmon. Ele é juiz no Espírito Santo, ele atua assim na área familiarista, tem 2, 3 livros agora, na verdade. É um jurista que ele tem um pensamento muito antenado com o que é o melhor para a advocacia. E o terceiro, eu vou escolher Conrado Paulino, que também adoro, e esse livro aqui é ótimo. Direito de família. Direito de família contemporâneo. Muito bom, excelente. Então, assim, são autores que eu recomendo. Conrado Paulino, Cristiano Chaves, Rafael Calmon. Para você que quer atuar no direito das famílias, eles têm, assim, uma linguagem super fácil, um entendimento muito fácil. E todos 3 estão nas redes sociais com ampla divulgação de conteúdo. Então, assim, também tem muito conteúdo gratuito sendo entregue. Legal, mas esse contemporâneo tem que ver atualização todo mês, né? Porque o negócio está frenético. Isso. Ó, esse meu aqui já tem até as decisões sobre Covid, só para você ter uma ideia. Caramba, que beleza. Só assim mesmo para acompanhar. Poxa, Cristina, muito obrigado. Eu morro de medo de cair sem conseguir me despedir. Da última a gente passou dos 60 minutos, está aqui com 59 e 33. Mas eu queria te agradecer demais você ter aceitado, pedir desculpa pelo atropelo aí do início, que eu estou pegando jeito ainda. A gente está no quarto mês de gestação dessa... aliás, 4 mês de nascimento desse canal. Essa live é número 7 só. Estamos pegando jeito e você dá aula disso, dá aula da desenvoltura nas internet.
Muitíssimo obrigado. Espero conseguir te ver em breve, pessoalmente, para pegar o autógrafo no meu livro. Tá bom, seu. obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigada, Rafael. Boa Matheus. noite. Matheus que fez várias perguntas. Eu não consigo acompanhar aqui as leituras e tal, mas obrigado a todo mundo aí que assistiu. Cristina, um beijo grande. Fica com Deus. Obrigada. Um beijo na Lu e nas crianças. Vou mandar. Obrigado.